Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para cada um de vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, em nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Muito feliz de estar aqui com vocês. Mais um dia, mais uma madrugada. Sejam todos bem-vindos. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Tenho certeza que Jesus vai falar com você através do nosso devocional no dia de hoje. Amém? Abre já comigo aí em Gênesis, capítulo de número 14. Shalom, shalom para esse povo madrugueiro. Toda a honra e toda a glória a Deus. Nosso Deus todo-poderoso. Amém? Como que tá o seu coração? Animado? Animada? Para aquilo que Deus ainda vai fazer? Ele já tem feito tantas coisas, né? Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Estou muito feliz de você estar aqui comigo hoje, nesse dia, orando. Tá um manto, né? Madrugada. E tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, gente, você que tá firme, né, nos 90 dias, não desiste, não. Não desiste, não, porque se toda vez que você se posiciona, você levanta, você desiste, você recua, você nunca vai gerar resiliência, constância, né? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Abra comigo Gênesis, capítulo de número 14. Glória a Jesus. Vocês receberam aí o fogo do Espírito Santo? A gente orou, né, pelo Brasil. A gente orou para que todo tipo de corrupção, né, venha cair por terra. Aleluia. Eu creio que o Senhor vai fazer algo sobrenatural sobre a nossa nação. Esses dias eu li uma profecia de um cara, de um americano. Na profecia dizia que acho que um dragão vermelho em cima do Brasil, e diz que tinha um povo que, de forma assim ininterrupta, né? Ela até arrepiou. Diz que tinha um povo que o povo, né, tinha se levantado para orar e para jejuar como nunca antes. E na hora eu me arrepiei muito. Eu falei assim, eu acho que eu sei quem. Boa parte desse povo eu acho que eu sei quem é. Não falei que somos nós, tá, gente? Mas boa parte desse povo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que é vocês. Então, esse americano, ele conta, né, uma profecia. E a profecia diz que viu um dragão vermelho sobre o Brasil. E a igreja tinha se levantado. A igreja no Brasil tinha se levantado e um povo estava orando e jejuando como nunca antes, um remanescente. E na hora eu arrepiava, aí o apóstolo dele, né, amor, pra você, dei pro apóstolo e pro profeta Gustavo ler, eles arrepiavam. Eu falei assim, eu acho que eu conheço esse povo, eu acho que eu sei quem é. Amém? E na hora assim, eu fiquei, uau. Olha, depois eu vou postar pra vocês verem, tá? Andamantukoi. E queridos, permaneçam. Às vezes a gente não entende por que Deus está levantando, né, com tanta busca, tanta consagração. E talvez a nossa nação precise. Talvez Deus está nos treinando como exército de intercessão para um tempo como este. E diz que nesse tempo, se eu não me engano, a igreja começou a ser muito perseguida. Eu vou ver se eu acho para mim ler para vocês. Espera aí. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui para mim ler para vocês. Espera aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vou achar aqui para mim ler para vocês. Glória a Jesus Todo-Poderoso. Pois é, gente, aí quando eu li, e essa profecia é exatamente pro Brasil, sabe?
Depois eu vou compartilhar para vocês. Deixa eu só ver aqui, pera. Ó, a profecia diz assim, né? Desse americano. Eu vi um grande dragão vermelho voando sobre a nação do Brasil e um homem que eu conhecia que tinha um espírito de Jezabel. Estava montado sobre ele, ou seja, tinha um homem que tinha um espírito de Jezabel que estava montado sobre o dragão. O dragão vermelho estava soprando fogo sobre a atmosfera da nação. E o que eu entendi que era como uma intimidação de medo. E o homem com o espírito de Jezabel tinha um chicote e em suas mãos para perseguir a verdadeira igreja no Brasil. Enquanto eu observava o homem e o dragão vermelho agindo, algo muito estranho aconteceu. Muitas igrejas no Brasil começaram a segurar a cauda do dragão. Escuta isso daqui. Muitas igrejas no Brasil começaram a segurar a cauda do dragão para segurar a cauda do dragão, não para resistir a ele, mas para, na verdade, se associar a ele. Demônios de homossexualidade, perversidade, falsas doutrinas começaram a se manifestar por toda parte. Eu chorei ao ver o movimento de falsa igreja no Brasil se associando à imoralidade e à perversidade, perseguindo a perversidade e a perseguição à verdadeira igreja no Brasil. De repente, eu vi um grupo de apóstolos e profetas e uma mobilização massiva de intercessão começou a lançar flechas ao alto. Eu estou toda arrepiada. Começou a lançar flechas ao alto para derrotar o grande dragão vermelho. E esses inflamados não se intimidaram. E esses inflamados, ou seja, esses intercessores não se intimidaram, mas começaram a jejuar, a orar como nunca antes. E eu vi se movendo por lugares estratégicos e golpeando o chão com designação e oração. E o espírito e o poder de Elias começaram a cair sobre a verdadeira igreja no Brasil. É forte, né? Vou ler o final de novo para vocês. De repente, eu vi um grupo de apóstolos e profetas e uma mobilização massiva de intercessão começou a lançar flechas ao alto para derrotar o grande dragão vermelho. Esses inflamados, ou seja, esses intercessores, não se intimidaram, mas começaram a jejuar e orar como nunca antes. E eu os vi se movendo por lugares estratégicos e dando golpes no chão com designações de oração. E o Espírito e o poder de Elias começaram a cair sobre a verdadeira igreja no Brasil. É forte, né, igreja? Para não, querido. Não para, não. Quando eu li essa profecia, eu me arrepiei igual agora. E veio assim uma convicção assim sobre mim. Vocês fazem parte disso. Vocês é parte desse povo que vai se levantar. Na hora, quando eu li essa profecia, né? Aleluia. Fecha os olhos de vocês. Vamos estar orando para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por esses 90 dias de campanha. Obrigada pela vida de cada intercessor que agora está intercedendo. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre essas casas. Senhor, fala conosco através desse devocional. Eu chamo a presença doce e perfeita, agradável do nosso querido amigo Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Abra comigo Gênesis 14. Amém? Glória a Jesus. Vamos ver Abraão indo resgatar Ló. Olha só. Por esse tempo houve guerra na região. Anrafael, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar. Então, olha só, rei de Anrafael, né, que é rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, Anrafael, Arioque, Elazar, rei, né, o rei Elão, o rei Elazar, e aí o rei de Tidal e rei de Goim lutaram contra Bera, o rei de Sodoma. Quem estava em Sodoma? Ló, né?
Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adma, Semeber, rei de Zebuim, e contra o rei de Belá, e também chamado Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer, que nome difícil de pronunciar, e seus aliados derrotaram os Refaíns, ó os gigantes aqui, ó. Aqui é gigante, tá? Refaim. Em Asterote, Carnaim, Zuzins, em An. E Emins também é gigante. Em Sav, Kiriatim. E os Oreus no monte Seir, até El-Parã, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram em Mispat, e hoje chamado Cádiz. Conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, Adma, Zebuim e Belá também chamaram Zoar. Se prepararam para a batalha no vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafael, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. E os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa. Levaram consigo todos os espólios de guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Olha isso aqui. A gente sabe que Ló era rico também. Agora, capturaram Ló e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguia escapar e contou tudo a Abraão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos e pertencia a Manre, que pertence a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa, perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, o seu sobrinho, com todos os seus bens, mulheres e outros prisioneiros. Agora, presta atenção aqui, ó. Melquisedeque abençoa Abrão. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer, todos os seus aliados e rei de Sodoma e Gomorra saiu ao encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo. Então, quem era Melquisedeque? Era um sacerdote. A gente quase não acha sobre Melquisedeque, tá? Olha só. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra.
e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10, ou seja, 10% de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer o fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: foi eu que enriqueci Abrão. Meu Deus! Uau! Olha só o que Abrão está falando. Eu não quero nada de vocês, porque do contrário, vocês vão falar: Abrão está desse jeito porque eu enriqueci ele. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que de uma parte justa dos bens a Aner, Escol, Manre e meus aliados. Forte, né? Então vamos entrar nessa palavra aqui. Então, olha só. O fato de alguém, às vezes, alguém perto de nós entrar em alguma guerra e entrar em algum tipo de conflito pode nos colocar na guerra, certo? Mas a questão é, você está preparado como Abrão para ir para uma guerra e vencer essa guerra? Por isso que eu falo que o nosso posicionamento ele é muito importante. Abrão estava qualificado para ir guerrear por Ló. Só que eu não estou falando de uma guerra natural, eu estou falando de uma guerra espiritual. Olha como que é importante nós estarmos posicionados em Deus e ter uma aliança com Deus, porque você não sabe. Pode ser o seu filho, pode ser sua filha, pode ser seu esposo, pode ser sua esposa, pode ser uma enfermidade que vem sobre a família. Então, independente de quem entre num conflito ou quem entre dentro de um cativeiro, aqui a gente sabe que Ló foi cativo, mas nós podemos estar falando de um cativeiro espiritual, que alguém da nossa parentela venha, né, entrar ali. E aí a minha pergunta é, se você não estiver bem, você não consegue guerrear nem por você, nem pelo fulano, nem pelo beltrano. Então olha como é importante o nosso posicionamento espiritual estar aliançado com Deus, estar intacto com Deus, porque isso, queridos, depende também o livramento de pessoas dentro da nossa casa. Eu sei que Deus pode dar o livramento, sim, mas se a pessoa está desviada, não tem unidade com Deus, não tem ninguém intercedendo, como que Deus vai trazer livramento? Mas Deus pode trazer, mas eu te garanto, Deus levanta pessoas para orar por essa pessoa. Então, eu quero que você entenda, o seu posicionamento está livrando pessoas da morte, está livrando gente na sua parentela que você nem imagina, amém? Então, quando o seu posicionamento na verdade, está mudando histórias. O fato de você ter uma aliança com Deus está mudando histórias. Só que às vezes você não está vendo, porque você quer resultado. Só que nem tudo, queridos, nem todo mundo vai manifestar ou vai falar, porque tem coisas que Deus está trabalhando no secreto, no oculto. Amém? Então, quando você se posiciona, você está sendo um pilar de sustentação da presença de Deus, não só na sua casa, mas na sua linhagem. E eu quero que você entenda isso, amém? Então, olha só, Abrão podia ter ignorado, mas ele falou, não, é meu sobrinho, eu vou atrás. Então, quando alguém começa, às vezes, a passar perrengue dentro da sua família, por mais que essa pessoa debochou de você, falou que não acredita naquilo que você faz, só que no dia mau, essa pessoa vem pedir socorro para você. No dia mau, o Espírito Santo vai falar assim, você sabe aonde tem socorro? Com aquela sua prima que você vive insultando, com aquele seu irmão, com a sua irmã que você vive debochando. É ali que você vai ter respaldo, é ali que você vai ter uma palavra. Então, se mantém de pé. Do seu posicionamento depende, querido, às vezes o resgate de pessoas dentro da sua família. Então, ainda que você não esteja vendo a figueira florescer, só continua, tá bom? Olha só, a gente vê essa estratégia, né, sobrenatural, né? Ataque à noite, ou seja, a gente precisa saber que quando nós nos posicionamos para interceder por alguém, para guerrear pela vida de uma pessoa, nós
também temos que ser estratégicos. Queridos, olha só o nível de ato profético que nós estamos fazendo de conquista de território. Não, você não tem noção. Porque fazer um pote, colocar o óleo, profetizar, colocar os nomes, todo dia você botar a mão ali, orar é uma coisa. Agora tem gente, a gente consolidou isso em 90 dias. Você tem noção que todos os dias, dentro dessa oração de 24 horas, se precisa de 48 pessoas orando? Então, é uma orquestra de intercessão no macro. São 48 pessoas rotando. Lógico, algumas se mantiveram fixas, mas a cada 7 dias nós estamos trocando os intercessores. Só que tem os que são fixos, como eu, a minha equipe é toda fixa. Tem a pastora Célia, que é fixa também, né? Então tem vários, o profeta Frederico, né, é fixo também. Tem muitas pessoas que se mantiveram fixas. Mas a cada 7 dias, cada dia eu preciso de 48. Amém? 48 pessoas para interceder. Então, vocês têm noção o que está acontecendo sobre essas casas que têm chegado a essa oração? Porque, queridos, querendo ou não, é um esforço muito grande. Amém? Então, não tem como não sentir a presença. Então, a estratégia que nós estamos fazendo hoje é essa. Então, assim como a gente viu Abrão usando de estratégia, pegou 318 soldados, tá? Qualificados, treinados. E aí, o que aconteceu? Olha só. Ele foi e ele resgatou seu sobrinho Ló. Amém? Olha só. Ele resgatou Ló e o que foi roubado de Ló. Então, olha só como o nosso Deus, ele é poderoso. Ele não só nos resgata, ele resgata aquilo que nos foi roubado. E talvez o diabo já roubou muita coisa de você, mas eu quero que você fique com o seu coração tranquilo. Eu quero que você fique com seu coração tranquilo, porque tudo aquilo que o diabo roubou de você, Deus vai restituir, mas vai ser no tempo de Deus. O problema é que vocês querem a restituição do dia para a noite, mas antes Deus vai provar o seu coração para restituir o que você perdeu e restituir ainda o dobro. Amém? Talvez não foi nem dinheiro que o diabo te roubou, foi o seu emocional, foi a sua saúde, ou foi talvez relacionamentos, mas independente do que o diabo tenha roubado de você, eu quero profetizar que tudo que você perdeu será restituído e a glória da segunda casa será maior que da primeira. Então, se já houve um tempo de abundância, haverá um tempo de mais abundância ainda. Eu quero profetizar que você acessa uma terra que emana leite e mel. Amém? Glória a Jesus. Agora, a gente vê também que o fato de Abraão ser tio de Ló coloca ele na guerra, certo? Ló escolheu Sodoma e sofreu as consequências, ok? Então, dependendo do ambiente, a gente está gerando batalhas, a gente está entrando em guerras. Então, nós que estamos posicionados em Deus, para tudo que você for fazer, você deve falar, Deus, é o tempo. Deus, se você sentir de não ir, não vá. O problema é que vocês seguram em qualquer profecia e vão sem consultar se aquilo vem do Senhor. E tem gente que recebe uma palavra profética, se sustenta nela. Aí daqui a pouco vem outra que diz o contrário da primeira que você recebeu, você se segura na outra e esquece da primeira. Queridos, Deus, ele não fica mudando de opinião aqui e ali. Eu acredito que tem profecias que quando elas dependem de duas pessoas e uma não está posicionada, Deus pode interferir, sim. Porque Deus tira quem está desalinhado e reajusta a rota. Amém? Mas Deus não é um Deus que fala hoje que você vai para o Japão e daqui uma semana ele fala que você vai ficar no Brasil. Então eu quero que você entenda isso. Deus, ele pode mudar o percurso profético, né? Conforme for essa questão de se você, vamos supor, tá você e seu esposo. E Deus deu uma promessa grande, só que no meio do caminho, né? Não tô falando isso de vocês, não vou dar exemplo como vocês, mas vamos supor, tá lá, um esposo e uma esposa, são pastores, né? E de repente um deles se desvia, adultera ou algo assim. Talvez um continue o chamado e o outro não, certo? Talvez Deus mude essa rota e tantas coisas podem estar acontecendo, talvez haja restituição, amém? Mais ou menos dentro disso que eu quero trazer para vocês. Talvez eles tinham um destino profético juntos, só que a partir do momento que um não quer, Deus precisa refazer a rota profética e estabelecer algo sobre
a vida daquela pessoa, amém? Porque nós estamos dentro do Cronos, onde tem o livre-arbítrio, tá? Olha só, Melquisedeque, o encontro libera essa bênção. Então antes, tá? Olha, eu quero que você entenda que Melquisedeque aqui é o sacerdote do Deus Altíssimo. E aí, olha só, Deus envia sempre pessoas para nos abençoar, pessoas para ser pontos, ser chaves na nossa vida, amém? Então, assim como vocês gostam de escutar aqui aquilo que eu tenho para ministrar no seu coração, eu também, no começo da minha jornada, eu tive que encontrar homens e mulheres para edificar o meu coração e para me fazer buscar mais a Deus. E, queridos, pessoas assim faz toda a diferença na nossa vida. Então, a gente vê que Abrão encontra Melquisedeque, sacerdote altíssimo, dízimo, honra antes da provisão. Olha só. Então, Abrão entrega ali 10%. Amém? Ele honra. E queridos, nessa época já não tinha lei ainda, eu quero que você entenda isso, tá? Mas havia o quê? Havia honra. Então eu falo assim, né? Às vezes as pessoas acham que é um absurdo dar o dízimo, dar uma primícia, dar uma oferta. Mas isso, queridos, isso é só para mostrar para Deus que não é mamão que reina no seu coração. O dia que você entender que você abençoar a casa do Senhor, abençoar um homem de Deus, uma mulher de Deus, é estar destronando o mamão do coração. Quando você faz isso, você está falando, Deus, não é mamão que governa a minha vida. Amém? Se quando se fala de dízimo, de oferta, tem uma injúria dentro de você, mamon, demônios da escassez, da miséria, da ganância, habitam dentro de você. Isso te domina. Isso te domina. A matéria te domina, coisas materiais te dominam. Então significa que você tem que jejuar muito ainda para matar essa carne. Só que dentro da área financeira não é só o jejum que faz você se mortificar para isso. É o ato de você tem que ser generoso para você matar isso dentro de você. Porque não é só jejuar, você tem que ser generoso. Amém? Então, enquanto qualquer valor de dinheiro mexer com o seu brilho, mexer com você, te trazer indignação, significa que isso ainda tem seu coração. Certo? Então você precisa lutar contra isso, tá? Porque o único que é chamado de Senhor, né, na Bíblia, como, né, não podeis adorar a dois senhores, ou você adora, né, a Jesus, ou você adora o Senhor, ou você adora o Deus do dinheiro, das riquezas. Então é porque isso toma o coração do ser humano aqui na Terra. Amém? Então, você foi levantado para libertar outras pessoas. Você foi levantado para prover bênção para a sua família. Você foi levantado para ser um pilar dentro da tua casa e para alcançar os outros. E, queridos, só que para você viver esse fruto depende da sua permanência. E é exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Amém? Abram comigo em João 15:4. Você precisa aprender a permanecer e resistir. E não é fácil permanecer no ministério. Não é fácil permanecer na nossa vida espiritual. Porque se você não consolidar uma vida com Deus genuína, todo tempo que vir uma batalha você vai ter vontade de desistir. Todo tempo que a coisa apertar, você vai ter vontade de recuar. João 15, tá? João 15, verso 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não produz fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Olha que lindo. O fato de permanecer em Cristo e Cristo permanecer em nós vai gerar fruto. E esse fruto é um lifestyle com Cristo. O que é lifestyle? É um estilo de vida no Senhor. Queridos, você não precisa pregar, você precisa viver Cristo. E o fato de você viver Cristo vai fazer com que as pessoas desejem a pregação que está no seu coração. Mas se as pessoas não veem Cristo na sua conduta, se as pessoas não veem Cristo na sua... Por exemplo, você começa bem, fica 40 dias jejuando. Vamos supor que você faz 90 dias agora conosco, você estava desviado, está fazendo 90 dias. Mas passou 90 dias,
você começa a fazer tudo que você fazia antes. A pessoa que convive com você fala, nossa, essa pessoa ontem era tão espiritual, agora tá desse jeito. Não vê em você consistência, não vê em você resiliência, não vê em você segurança. Você sabe por que vocês amam me acompanhar e amam o conteúdo que eu tenho? Porque eu passo segurança para vocês de uma pessoa constante. Porque vocês sabem que eu sou constante. Vocês sabem que eu faço sol, pedra, chuva, eu tô aqui todos os dias. Vocês sabem que a minha palavra vale. Se eu falar que vai acontecer, assim eu vou fazer. Amém? Então, queridos, tem muita gente que não tem autoridade porque fala uma coisa hoje, não sustenta ela amanhã. E aí, a pessoa que te vê falando que você vai fazer isso, amanhã vê você fazendo tudo errado, tudo de outro jeito. Então, o seu estilo de vida tem que ser uma pregação. Eu lembro de uma discípula, bem no começo da minha jornada, ela falou assim, você é a primeira pessoa que eu vejo que prega e vive. Você prega e vive. E, queridos, exatamente isso que o Senhor quer de nós. O que adianta você falar que é cheio de Jesus, mas na sua casa você quebra o pau? Você pega, briga, grita, xinga. Aí no outro dia tá lá no muro da vizinha falando de Jesus, que Jesus é bom, Sara. Mas aí sua vizinha não entende porque de tarde ela vê você discutindo com seu marido, você xingando seus filhos, você falando palavrão dentro da tua casa. Aí ela fala assim, mas que Jesus é esse? Que estranho. Então, queridos, deixa eu te falar. Comportamento, resultado de vida. Amém? Em João 15:7, João capítulo 15, verso 7 diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que poderoso isso. Olha que poderoso isso. Amém? Em João 8,31 diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Você quer ser um discípulo de verdade? Faça aquilo que está na palavra de Deus. Amém? Eu quero que você entenda, não adianta você querer representar algo. Quem representa alguma coisa não consegue representar por muito tempo, mas quem é porque foi consolidado nisso. Então, queridos, por que eu consigo orar todos os dias, fazer um devocional e ser essa pessoa todos os dias? Porque eu fui gerada e consolidada nessa identidade que Deus me fez. Amém? Mas se você não foi forjado genuinamente, você pode tentar fazer algo por algum tempo, mas você não consegue permanecer nisso, tá? Por isso que você tem que deixar Jesus consolidar primeiro o seu caráter, para você depois permanecer nisso, amém? Olha só, em Hebreus 12:1 diz assim, Hebreus capítulo 12, verso 1, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, amém? Olha só isso. Todos os dias você tem que ter persistência, perseverança, resiliência. Resiliência é continuar mesmo quando tá tudo difícil, tá tudo cheio de obstáculo. Amém? E queridos, você tem que aprender a ser constante. Eu falei pra vocês, né, que esse dia eu tava conversando com a pastora Letícia, e a coisa mais difícil para o cristão é permanecer em Deus. Porque quando esse cristão vem para Jesus, ele vem debaixo de um sufoco. Ou ele está passando perrengue na família, ou está divorciando, está acontecendo alguma coisa que vai fazer com que essa pessoa venha buscar. O problema dessa pessoa vir só por isso é que ela pode, quando a vida dela melhorar, ela pode abandonar e voltar a fazer o que estava fazendo. Mas se verdadeiramente Jesus encontrar essa pessoa e essa pessoa for rendida, ela pode até ter vindo por uma dor, mas ela fica porque ela foi consolidada em Deus. Amém? Hebreus capítulo 12, verso de número 1, tá? Olha só, agora Tiago 1,12 diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Amém? Então, eu acredito, queridos, de todo o meu coração, que a coisa mais difícil dentro do reino de Deus é permanecer. Porque permanecer, independente do que esteja acontecendo, você precisa continuar a carreira. E continuar a carreira com um monte de força antagônica contra você, um monte de problema, não é fácil. Buscar Jesus, queridos, quando tá tudo bem, é maravilhoso. Mas quando as coisas não tá bem, é difícil. Amém? Então, de todo o meu coração, permaneça firme em Cristo.
E você sabe o que acontece muito? Às vezes você ficou bem, tá 6 meses posicionado. O seu testemunho, as pessoas estão vendo você, estão pensando em ir para Cristo, muitas estão sendo tocadas. Mas se você cai, você faz um strike na vida dessas pessoas. Porque eu entendo que quando a pessoa é um neófito, é um bebê. É aquele caso que o pastor vai embora da igreja, metade da igreja não fica mais ali. Por quê? As pessoas estavam buscando Jesus porque elas estavam, ainda que de forma errônea, mas eu sei que é assim no começo, as pessoas estavam olhando para o pastor para buscar Deus, porque eles ainda não conseguiram consolidar um relacionamento com Cristo. Mas isso com o tempo, isso é consolidado. Então muitas pessoas não conseguem entender que você não está mais na presença de Deus. E ao invés delas continuarem sozinhas, elas não consolidaram esse relacionamento com Cristo. Aonde você vive aquilo, nem altura, nem profundidade, nem potestade, nada, nem anjo, nada pode afastar do amor de Deus. Mas para você chegar nisso, você de fato tem que viver em Cristo, tem que ser uma pessoa liberta para entender que não é um homem que te conecta com Deus, mas é o Espírito Santo. Mas as pessoas têm dificuldade porque são bebês na fé. Então, quando o pastor, a pastora, ou se muda, ou sai do local, eu gosto de dar um exemplo. Já passou muitos discípulos pela minha vida. Em algumas jornadas, eu mudei da cidade, eu não pude mais caminhar junto, certo? Mas eu sempre gosto de lembrar, na primeira cidade onde eu comecei o meu ministério, o profeta Gustavo, ele é um filho, ele é um discípulo, que ele veio do começo de tudo. Quando eu comecei tudo. E eu só validei ele como verdadeiro discípulo o dia que eu me afastei dele. Ele continuou no ministério que tinha em Rosário, mas o dia que eu fui embora, metade das pessoas. Por quê? Porque eram bebês na fé, se desviaram, não conseguiram mais buscar, porque ficavam ali por causa da unção. E elas não criaram um relacionamento com Jesus. E o profeta Gustavo, ele permaneceu, mesmo eu ausente, mesmo o apóstolo ausente. Ele permaneceu. E isso, queridos, é o que, quando você é pastor, pastora, você fala, eis aí um discípulo verdadeiro. Ele não precisou de mim depois de um certo tempo. E ele permaneceu intacto, buscando, não só ele, como muitos outros. Então, nós devemos permanecer em Cristo até que esse vínculo com Jesus seja consolidado. É igual, queridos, aquele amigo, aquela amiga que você fez. Quando você sabe quem é a pessoa e que você pode contar e você já caminha tanto tempo, nada pode abalar esse relacionamento. Amém? Então, deixa eu falar para você. Consolida o seu relacionamento com Deus. Eu sei que hoje você está aqui, você busca conosco, mas independente, eu quero que você fale para Deus, Deus, independente se a apóstola estiver orando ou não na madrugada, se ela estiver pregando ou não, eu permaneço de pé, eu continuo firme. E é isso que você tem que gerar com o Senhor. Eu não preciso, queridos, que um pastor esteja falando que eu tenho que ir para o culto para mim poder continuar lendo a Bíblia, fazendo a minha oração todo dia e continuando. E é isso que te faz ser uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira, queridos, somos nós posicionados, independente do lugar. Se alguém falar que você está desviado, você só vai aceitar essa palavra uma vez que você não ora mais, você não jejua mais, você não busca mais. Você realmente está afastado da presença. Mas se você estiver buscando Deus todo dia, ainda que você estiver desigrejado, você não está tendo comunhão com uma igreja, mas você tem comunhão com o Espírito Santo, você não está desigrejado, porque você é a igreja viva do Senhor. E eu quero que você entenda isso. Eu não estou falando que você não precise de estar em uma igreja. É muito bom nós estarmos numa igreja saudável, buscando Jesus. Isso nos ajuda demais. Mas não deixa ninguém falar que você é desviado porque você não está congregando momentaneamente em algum lugar. Querido, se você busca, se você ora, se você tem uma vida com Deus, você está em Cristo. Mas a questão é, será que você permanece? Será que você continua? Se o teu pastor sair da igreja, será que você continua? Se a tua pastora parar de orar na madrugada, será que você continua? Será que você continua?
E é nesse dia que nós separamos o joio do trigo. Porque quem é trigo, queridos, permanece. O joio não dá conta. O joio, por uma ofensa, ele sai da igreja. O joio, por uma ferida de rejeição, que ele acha que foi rejeitado, ele sai. Então a gente vai ver que, por qualquer coisa, o joio está saindo da igreja. Só que ele acha que está saindo só da igreja, mas ele se afasta de Deus, amém? E eu vou falar uma coisa para você. Toda igreja tem seus problemas, tem seus defeitos, tem pessoas que você vai amar. Às vezes os pastores vão ser extraordinários, mas vai ter ali uma pessoa complicada, ou outra pessoa complicada. E aí você vai sair da igreja porque tem o Zezinho complicado, a Mariazinha isso, o fulano aquilo, ou o fulano não sei o que você não aceita. Deixa eu te falar, a igreja, todas as pessoas têm que chegar na igreja como hospital, mas elas têm que entender que a igreja não é só hospital, é um quartel-general de guerra, aonde Deus vai levantar. Se hoje eu tenho 48 pessoas orando na madrugada, 24 horas todos os dias, nós forjamos isso, nós levantamos um exército de guerra. Eu sei que muitas pessoas já sabiam orar, mas muitas, a maioria delas aprenderam a orar conosco. Aprenderam de me ver orar, de ver o apóstolo orando, de ver outras pessoas orando, de ver o jeito que fala, o jeito que se posiciona. E toda honra e glória ao Senhor Jesus, porque se Ele não tivesse me levantado para estar na madrugada, eu não estaria, porque eu sei a dificuldade que é estar nas madrugadas. Amém? Glória a Jesus. Queridos, eu sinto falta de congregar. Congregar é extremamente importante, porque é comunhão com os irmãos. Deus se manifesta num culto, é coisa sobrenatural, amém? Quando nós inaugurarmos aqui, tá? Olha só, eu quero que vocês nos ajudem em oração. Eu fiquei sabendo que aqui o povo é muito, e eles às vezes travam documentos porque eles querem, certo? Quero que vocês me ajudem em oração, porque a gente, sente que aqui a prefeitura está travando para conseguir, mas não vai ter nada, porque a gente é contra esse tipo de coisa. Então eu quero que vocês estejam orando, tá? A gente, uma fase já está avançada no processo, agora a gente só precisa mesmo do alvará. Então estejam orando por nós, amém? Então quando nós abrirmos aqui, nós vamos ter uma vigília de 3 dias sobrenatural, todos os meses. Sabe essas vigílias que o céu desce e rasga? Aí se você não tiver uma igreja, ou se você quiser nos visitar, chamar o seu pastor para ele vir ser avivado também, amém? Porque, queridos, a Global Fire é um ventre para ativar ministérios. Não pense que nós queremos membros. Eu entendi o chamado da Global, do Ministério Global Fire. Eu sei que nós temos membros, mas o nosso foco não é ser uma igreja convencional, é ser uma igreja que levanta as águias, os leões, levanta pessoas posicionadas para alcançarem outras pessoas. Por isso que o nosso alimento é tão denso, certo? Tá? A gente não vem com leite, com colosso para vocês, a gente já vem com picanha espiritual, amém? Glória a Deus. Então é isso que eu queria falar aqui para vocês. Agora eu quero trazer algo para vocês. Eu falei sobre permanecer é importante, porque do seu posicionamento Deus vai levantar homens e mulheres guerreiros. Eu quero falar sobre orar na madrugada, amém? E eu quero que você entenda o que Deus falava comigo nesses dias. Deus forjou meu emocional de uma forma que às vezes eu fico, meu Deus, o que aconteceu comigo? Quem eu me tornei? Deus põe uma blindagem emocional e no campo mental que de fato você não consegue mais se abalar por coisas que talvez antes te abalariam. E Deus falava para mim sobre a cobertura que Ele dá na madrugada. A cobertura que Deus proporciona a uma pessoa por ela se posicionar na madrugada, vocês não têm noção o que é. Porque a madrugada é o horário da guerra mais difícil. 3 horas da manhã é o horário das alto nível de batalha espiritual. Esse horário, os satanistas eles começam a se posicionar um pouco antes das 3. E vai até ali às 4 e pouco. Macumbeiro, satanista. Porque eles acreditam que nesse horário é o melhor sono. Então esse é o horário da guerra mais travada. Então quando você se posiciona na madrugada, Deus te dá
uma casca dura para o seu campo emocional, para o seu campo mental, para o seu corpo, para o seu espírito. E você começa a ver numa outra dimensão todas as coisas. E eu quero trazer aqui para você que orar na madrugada traz para você uma dureza assim, uma dureza para permanecer na presença de Deus. É como se Deus te colocasse debaixo ali de um domo duro e que nada penetra nele. Você sente o ataque vindo, mas não toca. Ou seja, é como se não tivesse poder. Por mais que você está vendo o ataque, mas o ataque ele não tem força de chegar em você, não tem força de chegar no seu emocional, não tem força de chegar no seu corpo. E antes mesmo de algo se levantar a quilômetros, o Senhor já fala, olha, o diabo está planejando lá 3 quilômetros, levantar alguma coisinha ali contra você, já ora repreendendo. E é exatamente isso. Então, orar todo horário é sobrenatural. Mas eu quero dizer para você, a oração da madrugada é aonde você vai ter muita autoridade espiritual. É aonde você vai subir de nível muito rápido na presença de Deus. Nível em autoridade, nível em intercessão, amém? Agora, não adianta você querer orar na madrugada, interceder por pessoas e você não amar pessoas. Não adianta você fazer intercessões, de macumbeiro gospel. Queridos, Deus, ele pode descer com o juízo dele na terra, sim. Mas é o Senhor que o repreende, é o Senhor, igual vocês viram orando essa madrugada sobre a corrupção, que o Senhor os repreenda, que o Senhor ponha na balança, coloque na balança. Então, você precisa amar pessoas para interceder na madrugada. Se você não ama pessoas, fala, Jesus, me ensina a amar o próximo, me ensina a amar o meu irmão, me ensina, e eu quero que você entenda, a madrugada é a janela que você mais vai conseguir o óleo da autoridade. Porque imagina que você tem 5 tipos de guerra para entrar e tem sempre a mais pesada. Se você primeiro é treinado na mais pesada, as demais guerras você tira de letra. Mas talvez se você foi guerreando da mais fácil, depois da mais difícil, aí você chegou na mais difícil. Então quando você chega na mais difícil, você já está bem treinado para aquilo. Por isso que quem entra na intercessão já na madrugada, sente muito ataque no começo, muita cansaço, é normal. Porque eu quero que você entenda que o horário mais difícil de interceder é na madrugada. Porque a madrugada é um horário que você já entra com sacrifício. Todos os horários são sobrenaturais, mas o único que você entra com sacrifício é a madrugada. Porque você dormiu poucas horas. Então, quando você acorda, você está entregando para Deus um horário que você poderia estar dormindo. Por isso que é tão sobrenatural. Porque você dá do prazer do seu corpo. E, gente, dormir é muito bom. Então, imagina, você dá o seu melhor horário de sono para Deus, tá? Você dá o seu melhor horário de sono. Então, eu sei que é cansativo, sim, queridos, é extremamente cansativo. Então, dorme mais cedo. Ou tenta dormir entre meio-dia ali, depois do almoço, uns 15, 20 minutos, se você puder, 1 hora para você restaurar, amém? Então, a madrugada é um horário que você vai adquirir muita autoridade. E não só autoridade. Deus sempre vai renovar suas armaduras. Por que você crê que Deus já me deu tanta experiência com armadura? Tantas experiências, queridos, com armas de guerra que eu nunca pensei que eu teria. O Senhor já me deu muitas experiências em ver anjos de alto nível de guerra espiritual. Na madrugada, os guerreiros. Na madrugada eu vejo os guerreiros de intercessão da nação guerreando. Não é só a gente que está no campo de guerra. Talvez você nunca viu. Mas na madrugada, quando você fica mais sensível, Deus vai te levar na dimensão. Você vai ver os guerreiros de intercessão em combate. Você vai ver quantos anjos estão no campo de guerra e de batalha espiritual. E tem, queridos, os intercessores posicionados do Brasil, da Argentina. Tem os que são globais, que conseguem transitar em todos os continentes, dentro do campo de guerra.
Quando você ora por um lugar, você toma autoridade sobre aquele local. E Deus só dá autoridade territorial sobre um lugar. Você tem que orar na madrugada. Ou você tem que interceder por continentes e nações. Então, só o fato de você interceder na madrugada, você tem autoridade territorial em outros países. Por que você tem? Porque você entrou no campo de guerra mais difícil. Agora, se você, além de orar na madrugada, você ora por nações, por estados, Deus te dá. Escuta o que eu estou falando. Não, queridos, às vezes vocês pensam assim, nossa, de onde que ela tirou isso? Eu lembro como se fosse hoje, quando Deus me deu um passaporte internacional para mim guerrear em outros continentes. Ele tinha me dado o direito de ir. Depois ele me deu o direito territorial. É diferente. Eu sei quando Deus me deu o cajado de intercessão dentro do Brasil. Eu sei quando Deus me pontuou isso. Deus falou exatamente assim: estou levantando você debaixo da unção de Esther para se posicionar. Estou toda arrepiada. Estou levantando você debaixo da unção que coloquei sobre a rainha Esther para interceder pela nação do Brasil. Bandamacuçoia. Fico toda arrepiada quando eu lembro disso. Não só eu, como Deus levantou outros homens e mulheres de Deus. Amém? Então, queridos, por que eu estou contando isso para você? Porque quando Deus nos olha para nós e vê o nosso nível de entrega, de guerra, de batalha, Deus começa a nos dar uma autoridade sobrenatural. Quando você quiser algo, uma unção que ninguém tem, Deus vai te pedir algo que ninguém fez. Aí Deus vai ver se você é digno da unção. Entre o cair da capa que havia como promessa na vida de Eliseu e a concretização disso, levou-se anos e Eliseu teve que passar por algumas etapas e a última era cruzar o Jordão e crer que ele era digno da capa, da porção dobrada. Então, às vezes você fala assim, eu vou jejuar para ter autoridade igual o Senhor, eu vejo Deus usando apóstolo, eu vejo Deus usando fulano. Queridos, com cada um, Deus vai pedir requisitos diferentes. Então eu pedi para Deus algo que ninguém tinha na terra. Então ele me pediu algo que era difícil de se fazer. Mas você precisa permanecer. Toda vez que você pedir para Deus uma unção violenta, Ele vai te pedir um serviço difícil. Tem gente que quer a unção sem pagar o preço de servir o reino primeiro. Porque a unção que eu tenho, eu consolidei ela com busca, com oração, com jejum. E eu sei que a unção que Deus me prometeu, Ele ainda não confiou a mim. Porque é uma trajetória, é um tempo. Eu sei que eu cresci na unção, mas eu sei que Ele vai me dar uma unção sobrenatural assim que o odre estiver completo. Amém? Mas só com essa busca e servir no reino, Ele me deu essa unção violenta. Imagina o que Ele não vai fazer depois. Mas as pessoas querem certos níveis de unção, mas querem do dia para a noite sem pagar o preço. E Deus quer ver, olha só, olha o que eu quero escrever um livro sobre isso. Antes de Deus dar uma unção violenta para alguém, Ele vai ver se você é digno dela. E Ele vai pedir o seu serviço em algum lugar, em alguma área. E Ele vai ver o seu coração em transbordar no reino. Por isso, queridos, que antes de Deus entregar algo, Ele vai pedir o seu posicionamento. Então, lógico, você pode receber unção todos os dias, na busca, por uma transferência, mas tem coisas que você só pode receber de Deus. E tem coisas que você só pode receber estando habilitado. Porque se nós pegarmos duas pessoas, uma que se qualificou para receber aquilo, e a outra que caiu ali de gaiato e entrou debaixo da imposição de umas mãos ali, se ela não tem convicção do que é aquilo, se ela não se preparou aquilo, ela pode receber em pequenos fragmentos. Mas se ela não continua posicionada, ela não permanece mais. Aquele que se preparou, aquele que se qualificou, ele recebe além do que está sendo ministrado, por causa da fome, da sede, da convicção, da estrutura espiritual.
Então, se tem uma coisa que te dá estrutura espiritual, alicerce, é a oração da madrugada. Porque orar na madrugada não fala só de orar por você, você é intercessor. Você é um intercessor de alto nível, que não só está intercedendo por você mesmo, você está intercedendo por pessoas, por vidas, por causas. E queridos, você não tem noção. Eu já disse para você, o único que pode negociar com Deus é o intercessor genuíno. Abraão negociou a vida de Ló e a família dele. Por que ele negociou? Porque ele era o intercessor da sua parentela, dos seus. E só pode, queridos, negociar com Deus os intercessores. Porque se você não ora por pessoas, como que você negocia com Deus? Moisés falou, Deus, não faça isso. O que esse povo vai dizer do Senhor? Então, se você tem entrado para esse mundo de intercessão, eu quero que você entenda. Jejum te dá muita unção, autoridade, com certeza. Busca a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu quero que vocês entendam. Há várias formas de nós nos edificarmos. Adoração, palavra, né, a Bíblia, o jejum, a oração, a intercessão. Há várias formas, porque quando você está intercedendo por alguém, Deus está te enchendo também. Deus está te enchendo do óleo da autoridade. Óleo do renovo, para você continuar nessa batalha. Então, pega a visão aqui. As armas mais poderosas de guerra que nós temos é o jejum, a oração, a intercessão, tá? E a palavra de Deus, e a adoração. Eu quero que você entenda, você precisa adorar o Senhor. Mas adorar em espírito e consciente o que você está fazendo. Então, às vezes você só escuta a letra de uma música e você não está prestando atenção no que está sendo falado. Mas quando você escuta uma música e você está falando, nossa, olha o que Jesus fez por mim, você tá entendendo o que a música está dizendo, você está imaginando o que a música está falando, você está adorando consciente. E o teu espírito também está adorando, amém? E é sobre isso que eu quero provocar o espírito de vocês. Vocês precisam buscar Deus incansavelmente em todos os aspectos. Vai lavar uma louça, põe uma pregação. Vai fazer alguma coisa automática, põe alguma coisa para você escutar e ficar edificando o seu espírito e o seu consciente. Vai dirigir o carro, vai orando em línguas. Então, o que Deus quer de cada um de nós? Essa busca. E é isso que vai te manter vivo, alicerçado. É isso que te mantém de pé. O dia que você para de alimentar o seu espírito, sabe o que acontece? Você começa a fraquejar na fé. Quem aqui parou de jejuar e de repente parece que você está pecando, parece que você está meio cansado, parece que você está sem energia? Aí você fala, nossa, eu preciso jejuar de novo. Porque quando você jejua, automaticamente você acaba buscando mais o Senhor quando você está em jejum. Amém? Então, eu quero que você desfrute da presença de Deus. E comece a gerar fome. Fome espiritual por Deus todo o tempo, todos os dias. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que sai desse primeiro amor porque para de agradecer a Deus pequenas coisas. Agradece a Deus por coisas pequenininhas. Agradece a Deus por coisas bem, assim, que você fala assim, nossa, isso aqui é tão pequeno, mas Deus, obrigada. Obrigada por isso, obrigada por essa intervenção. Deus, obrigada por uma gentileza. Agradeça por Deus. Por tudo. A gratidão move o coração de Deus de forma estrondosa. Amém? Então, quer ter mais autoridade? Oração da madrugada. Oração da madrugada. Quer ter armadura? Oração da madrugada. Quer ter escolta angelical? Escolta. Porque talvez você já viveu a experiência que Deus falou assim para você, a partir de hoje, tantos anjos caminham no seu ministério, tantos anjos fazem a sua escolta, porque Deus sabe o nível de guerra que você enfrenta, o nível de transbordo que você faz. Queridos, eu sei, direto Deus fala assim, olha, eu estou levantando nova miríades de anjos, estou levantando nova patente de anjos sobre o seu ministério.
Queridos, eu vejo em cima da minha casa, porque é daqui que sai o hub da oração. Vocês têm noção o que é isso? Vocês têm noção? Então, talvez você já viveu essa experiência. Mas por que Deus foi aumentando uma hierarquia de anjos para caminhar com você? Por causa do nível que você chegou, o nível que você transborda e a relevância que você está tomando no mundo espiritual. Existe o anjo que protege a sua vida, mas existe anjos ministeriais que cuidam de você por causa do ataque. A Bíblia não diz que os anjos acampam ao redor daqueles que amam a Deus? Amém? Glória a Jesus. Peço ajuda aos anjos da Global. Olha só, vou contar um testemunho para você. Agora eu não lembro quem me contou. Uma pessoa estava numa libertação e começou a falar assim: agora eu chamo os anjos da Global Fire, da apóstola Larissa. Ela não. Aí começou aqueles demônios, era a apóstola Jerusa. Aí diz que os demônios falavam assim: ela não. Tipo assim, de outra nação. Conhecia a gente, conhecia a unção que havia sobre o ministério. Eu fiquei encabulada, falei: nossa, eu chamo agora um reforço de anjo da Global Fire, da apóstola Larissa. Não, eu odeio ela, você cria dela. Eu falei: meu Deus, que demônio encardido. Então, você tem noção? Agora, como que o demônio vai conhecer você em outra nação? Você tem que orar de madrugada, meu irmão. Demônio, deixa eu te falar, demônio não tem medo de gente que fica: Deus abençoe meu pai, minha mãe, meu irmão, em nome de Jesus, amém. Não. Ou seja, eu sei que a gente pode orar dessa forma também, mas o demônio tem medo de quem ora na madrugada. Queridos, quem não pode vencer o sono, dificilmente vence uma batalha espiritual. Agora, eu fico imaginando, Satanás pensar: essa criatura de novo acordou feliz, alegre, cantando, cantarolando. Olha lá, ela tá levantando agora. Olha lá, tá vestindo roupa, ela tá indo interceder. E tem mais, vai interceder com esse povo todo louco, maluco. Olha, esse povo não cansa, achei que eles iam parar semana que vem, não parou. Achei que essa mulher com 40 dias parava. Achei que esse homem, depois de 90 dias, ia parar de orar na madrugada. Mas meu Deus, esse povo não... Exatamente, o diabo faz isso. O diabo pensa assim. Ele não suporta. E aí você fica conhecido entre eles. O dia que alguém falar o seu nome lá em outra nação, o demônio vai falar: ela não, ele não. Vai falar. Não é sobre você, é a unção que você carrega. Porque na madrugada é o lugar que a gente vai receber níveis, armas. E se você já vive um aceleramento sobrenatural de transição de nível espiritual, você não tem noção do que vai acontecer quando você ora na madrugada. Presta atenção aqui que eu vou trazer uma revelação aqui para você que o Senhor me deu. Nível, nós transicionamos sozinhos. O que é o nível? Você vai orar agora 90 dias, você vai transicionar de nível espiritual. Deus vai te dar novas línguas, nova mentalidade, então isso é nível. Talvez dentro de 90 dias, Deus te muda em 4 níveis. Então a cada, talvez 9 dias, a cada 10 dias, Deus está te trocando de nível, você vai percebendo transformações na sua vida. Mas dimensão significa uma nova estação. Dimensão é quando Deus muda toda a estrutura. Por exemplo, Deus mudou agora a dimensão da Global Fire. A dimensão de um ministério ela é mais difícil de mudar, porque para isso tem que chegar a um nível coletivo para que Deus venha fazer essa transição ministerial, tá? Essa transição em estação. Só que Deus também muda a nossa estação. E quando nós mudamos de estação, Deus transiciona tudo. Inclusive, Ele tira pessoas. Inclusive, Ele põe novas pessoas. Inclusive, Ele te dá uma nova mentalidade, assim, gigantesca. Ele tira você de algumas posições para te estabelecer em outras. Ele te dá uma nova unção. Ele te dá... Tipo assim, é como se você tivesse sido ajustado em tudo. Mas para mudar de estação, somente através de algumas vias. Presta atenção. A via pelo qual Deus pode fazer isso, sem precisar de alguém ministrando isso em você, é através da oração da madrugada. Se você orar na madrugada, Deus, Ele mesmo vai te transicionar para a nova estação. Porque Ele sabe que você precisa. Outra forma, o seu pai, a sua mãe espiritual, aquele que te gerou na unção, ele é mais ou menos assim. Imagina que eu tô num quarto e você tá num outro quarto. Eu venho, abro a porta do teu quarto, pego na sua mão e falo: vem pra cá agora, pra esse meu lado, porque aqui eu tenho
autoridade sobre esse local. Eu, como profeta do Senhor, né, como um pai, uma mãe espiritual, é aquele que te gerou na unção. Eu pego você dessa estação e te transiciono para essa. É o que Elias fez com Eliseu. Transição, tá? Agora, qualquer profeta do Senhor, amando do Senhor, ainda que não seja seu pai espiritual, se Deus mandar ele profetizar aquela pessoa e ativar a nova estação nela, também acontece. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho uma pessoa assim, apóstola de unção, que me gerou na unção, eu não tenho uma pessoa assim. Mas se for o tempo e Deus quiser, ele usa um profeta na rua, desconhecido, para transicionar você nessa estação. Eu não falo nem estação, é dimensão. Então, níveis espirituais nós rompemos sozinhos com a nossa busca, lógico, em Deus, mas dimensão, somente um pai espiritual, um profeta de Deus, ou você na madrugada. Por que na madrugada? Porque você vai precisar. E Deus sabe que por você precisar de acessar novas dimensões, Ele mesmo te transiciona. Badacai-sol, recanda. E você tem qualificação para isso. É forte, né? É forte. É forte. Então, Deus está sempre nos transicionando para uma dimensão nova, né? A cada temporada. Eu não estou falando que é sempre, mas eu sei quando a gente acessou uma nova dimensão. Eu sei que o ministério entrou na expansão e nós já estamos vivendo a expansão. E sabe por que eu sei disso? Porque Deus consolidou, fez um senso coletivo antes de crescimento espiritual para poder proporcionar isso ao ministério. Amém? Então tem pessoas que transicionam em níveis e tem pessoas que transicionam em dimensão. Então, quando eu estou, né, com o meu povo, eu sou proposital em fazer essa transição, essa ativação, porque eu sei, principalmente na madrugada também, pode acontecer, tá? De você viver essa experiência. Aleluia, glória a Deus. Queridos, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. É Deus que faz todas essas coisas, ainda que Ele use um profeta, um pastor, um evangelista, é Jesus que está fazendo. Nós somos apenas o vaso, né? Que é obediente, vai lá e faz, profetiza o que Deus mandou ser falado. Aleluia. Eu preciso encerrar, porque o profeta Gustavo vai orar, 5h30 agora. Continue firme. Deixa a oração ligada na tua casa. Você não tem noção do estrondo que Deus está fazendo. E se você já está vivendo testemunhos, manda para nós que nós queremos postar o testemunho, já que está acontecendo dentro da sua casa, dos 90 dias. Manda lá no Telegram, manda para alguém, né, da nossa equipe de suporte. Faça chegar para nós. Amém? Nós queremos ler. Que toda honra e glória ao Senhor Jesus. Queridos, tô colocando um conteúdo lá no TikTok, bem legal. Acompanha lá, já me segue, compartilha, amém? Ontem eu postei alguns vídeos, estou postando todos os dias lá, né? Lá vou mostrar mais assim, mais da minha vida, porque aqui no Instagram eu não mostro tanto. Então lá eu vou mostrar mais do cotidiano, de coisas que eu faço, fatos proféticos, tá? Lá eu vejo que a gente tem mais liberdade para estar fazendo isso. Então convoco todos vocês para estarem lá, amém? Beijo, amo vocês.